sinto é justamente naquele momento de desespero, porque acontece, somos seres que estão caminhando. Também ser espírita não quer dizer que a gente não Já tenha chegou. problema, que a gente E já não, chegou, muito pelo contrário. não né? tem aquele momento de queda, não. Tá? Todos nós estamos aqui em aprendizado. Então, quando a gente, né, leva o pensamento a Deus, e você, às vezes, porque assim, parece que sente como se dissesse, vai, dá mais um passo. Só um, você não para, respira. Então, a gente, né, tem esse espírito protetor. Tem o espírito guardião. Todo mundo, então, Todos, gente, todos, todo mundo tem um todos anjo da temos. guarda, todo mundo tem um guia protetor. E a gente precisa, de vez em quando, ter uma conversa, né? Porque a gente dá muito trabalho pro guia protetor, né? Com Eu certeza. gosto daquela passagem de, não é Nosso Lar, é Missionários da Luz, que fala né, do setor de reencarnação do nosso lar. De que vem de Sigismundo ali, que Isso, conta tudo, Sigismundo, que missionários. é Missionário da Luz, que fala justamente sobre o plano reencarnatório. Então, a gente, por exemplo, pode imaginar o seguinte, imagine uma Melisandra da vida, recebeu, você vai receber um corpo. Então, vamos fazer o seu plano reencarnatório. Eu simplesmente não, agora essa daqui eu quero que seja feito um plano reencarnatório, porque eu quero perdoar todos os meus inimigos, eu quero fazer caridade, eu quero tirar todo o egoísmo, toda a vingança, eu quero que meu plano tenha tudo isso. Aí vem nosso querido anjo guardião, aquele que nos acompanha, orientador da tese, vai dizer, Calma. olha, calma, você não tem condições para tudo isso. Tá, o tempo, 70, 80, 90 Para perdoar todos os anos. seus inimigos, você vai ter que conviver com Todos, exato. Olha, calma, vamos sentar aqui, vamos passar limpo, vamos ver o que você tem condições. Olha, quer uma sugestão? Vamos sentar com calma. Já te conheço de outras existências. A sua capacidade até Exato, onde vai. exato. Olha, eu acompanho, né, o professor, né? Eu sei o que você já sabe, o que você tem condições. Vamos começar com calma. E se conforme, né, o teu plano reencarnatório, a gente pode até incluir ou tirar alguma coisa, mas não vamos colocar tudo isso não, que você não vai ter condições de dar conta. Você vai precisar umas 10, 15 existências. E se você recebeu só uma agora? E temos que ter a conscientização de nos tornarmos completistas, que é aquele espírito que vem para a matéria e quando retorna, completou o seu plano reencarnatório, né? Ele seguiu ali. E que não é fácil, né? Mas todo mundo tem um espírito protetor, então ninguém nunca está sozinho realmente. Mas ele respeita, esse anjo da guarda, ele respeita o nosso livre-arbítrio, né? E aqui ele fala aqui também, o espírito deve progredir por sua própria vontade e não por imposição de quem quer que seja. Isso está aqui no Código Moral da Vida Futura, olha que legal. O espírito deve progredir por sua própria vontade e não por imposição. E porque nós impomos tanto uns aos outros, né? Queremos educar o outro, gastamos tanta energia vamos contrário à correnteza quando a gente quer fazer diferente, né? E ele complementa, age bem ou mal em função do seu livre-arbítrio, sem ser fatalmente empurrado para um ou outro lado. Se pratica o mal, sofre as consequências pelo tempo em que permanece no mau caminho e sentirá logo os efeitos de um único passo que dê em direção ao bem, que foi o que você trouxe agorinha. Isso aí, então, nós vamos encontrar. O livro todo é maravilhoso. Ela falou algo agora que foi interessante. Ela falou desse texto, a gente não pode, né? O céu e o inferno. Você não pode impor, e Deus respeita. Perguntaram, qual a sua religião? Espírita. Ah, já vai falar de reencarnação, já vai falar disso. Eu olhei. Eu sou espírita, eu não vim aqui para doutrinar ninguém. Se você me perguntar, eu vou responder, mas de forma alguma eu vou querer que você seja aquilo ao qual você não sente necessidade de ser. Eu sinto necessidade. Para mim, a espiritualidade, a doutrina espírita fez uma transformação. Foi? Então você está dizendo aí que a doutrina é espírita, mas o espírita não é doutrinador. Né? Não é doutrinador de ninguém. Não, doutrinar para dizer, para transformar, a pessoa exemplo. a pessoa fala, e às vezes
Às vezes, não, você faz certas atitudes e a pessoa pergunta, você é espírita? É diferente. A pessoa vai ver pelo ato, você é espírita. Os sinais dos homens, Exato. do homem de bem. Ou sinais, às vezes, ou pela fala, você é espírita. Isso é coisa de espírita. De paz, de não sei. Então, isso tem que ser identificado. Agora, eu chegar para alguém ou falar, não, já vai falar de reencarnação, eu não acredito nisso. Tem um direito que te assiste. Você não precisa acreditar. Muita gente acreditava que a Terra era o centro do universo e que o Sol não era. Muitos morreram por conta disso, mas né, o que eles defendiam estava errado. Até que... É a lei. Até que veio a informação e que bom que hoje a gente vai se Não precisa mais matar ninguém para isso. Mas a verdade que Jesus, né? Quem é da verdade me conhece, Jesus no Evangelho de João. Então, você não precisa debater ou discutir como Jesus fez, eu não preciso. Se você não entende, eu te respeito. Agora, quem é da verdade entende o que eu falo. Se você não chegou a esse caminho, você vai chegar um dia. Então, você não precisa, você vai descobrir, depois que você desencarnar, se você deixar as vestes materiais, que você é um espírito, que é a questão de penas futuras, que você vai colher aquilo que você plantou, mas o que você não vai ficar eternamente sendo punido para isso. É você que vai escolher, né, entender, né, como ele fala, que o passado não é uma prisão, né, os teus erros não é uma prisão, não é uma algema que vai te colocar o resto da vida. Não, é você entender, como o Rose já colocou várias aqui no programa, que você fez aquilo que você tinha condições de fazer com aquilo que você possuía. Chegou o momento de renovar. Essa é a justiça divina. Você não é condenado eternamente. Da mesma forma, acontece esses lamentáveis de a pessoa perder a vida de uma forma violenta, quer dizer que esse que matou, na próxima ele vai morrer do mesmo jeito? Não. A justiça divina, céu e inferno, tá? Gente aqui, ó, adquiram, vai ensinar que você vai ter a oportunidade de corrigir em si o que te levou a fazer isso. Então não é, às vezes, vai morrer. Não, às vezes é você salvando vidas. Na página 93 da edição que você está, traz qual o assunto? Ele vai também falar das penas futuras, só que ele está antes do 20. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Essa linha para não há acaso. Então, peraí, que número, que item é esse? É o 16º. 16º. Você pode ler novamente? O arrependimento. Conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Isso aí é uma delícia discutirmos. Porque, às vezes, uma pessoa comete... se aqui na rádio, por exemplo, nós quebrarmos a mesa sem querer, o microfone aqui sem querer, ou querendo, ou na impulsividade ou não adianta a gente arrepender. A gente precisa reparar. E o que é reparar? Vai lá e compramos outro, igual ou melhor. Isso é reparação. E a gente ficar, não, desculpa, como se a outra pessoa tivesse condição de tirar a nossa culpa. Ninguém tem culpa. Nós somos responsáveis. Habilidade na resposta, responsabilidade. Então, fez algo que magoou o outro, fez algo que lesou o outro, está contrário à lei divina, que é a lei de amor. Arrepender, expiar e reparar. O que é expiar? A gente fica com a consciência pesada quando nos percebemos contrários à lei divina. E não é uma lei punitiva, não é uma lei que quer o mal, é o contrário, é a lei do progresso, que precisa de ordem, precisa do entendimento que somos seres em construção. Então, todo ser em construção está em aprendizagem, pode errar e ser responsável pelos aqueles erros que ferem o outro. Tem erros que uma criança, quando vai aprender a comer, ela erra, ela coloca a comida para fora, suja o babador, põe para dentro, suja de novo, mas aquilo ali não está lesando nenhuma pessoa, fica magoada porque vê que a criança está em aprendizagem.
É assim também o divino, ele percebe que estamos em aprendizagem. A partir do momento que somos capazes de discernir entre o certo e o errado, aí agora nós já somos chamados à responsabilidade. Muito bem. E a sua versão aí, Sara, está, a página 93 fala o quê? Não, ela não está. Eu não estou com ela aqui não, porque vocês estavam no céu e inferno, eu deixei rolar porque não há casa, mesmo de caiu. Eu estava no livro dos Espíritos, estava falando da imperfeição dos Espíritos, né? Ah, tá. E aí vocês puxaram, e foi muito bom trazer esse ponto aí, gente. Porque às vezes a gente, e aqui eu vou abrir um parênteses para respeitar todas as religiões, nos seus pontos de vista, nos seus dogmas. Mas como é que eu estou aqui agora? Eu cometi todo esse erro que Rose está trazendo aí. Né? E eu vou trazer agora para o campo dessa arma. Criou-se um desafeto, eu aí vou lá, tiro a vida do indivíduo, seja de que forma for, por arma de fogo, arma branca, o que for. E aí eu simplesmente vou para dentro de um templo e digo, eu estou arrependido. Não é assim que vai. Quando você tira a vida desse indivíduo, que só Deus, que quem cria, tem esse direito de tirar, entre aspas aí, você se coloca na posição de um Deus, nessa justiça. Não, eu sou o Deus agora. Esse ambiente agora, esse universo aqui é meu. E eu causo essa destruição ao corpo físico do indivíduo, porque ele deixa de existir, e coloco esse indivíduo, Rose, mas Elisandra, eu corto uma possibilidade da evolução, que a gente só evolui no contato com o outro, estando vivo com as dificuldades, as isenções, etc. E eu aí, nessa posição de Deus, causo essa interrupção. Mas eu não causei só uma interrupção na vida desse indivíduo. Eu causei uma interrupção tirando a vida de um indivíduo que era, por exemplo, o pai, que ia dar esse amparo para essas crianças, por exemplo, se ele tiver uma família, a esposa, um ciclo, num determinado papel numa comunidade, em um trabalho, e eu interrompo por livre-arbítrio a vida desse indivíduo. E aí? Simplesmente acabou e ponto final. Eu entro numa religião, seja ela qual for, por isso que eu falei respeitando, e aí eu estou salvo porque eu me arrependi. Sim, arrepender é uma possibilidade, mas a sua consciência, que é seu guia, vai dizer, eu tenho que vir reparar. E aí quando a Elisandra traz aquele indivíduo que a critica porque lá vem a espírita, ela vem falar de reencarnação. Inclusive, Elisandra, teve um colega que convivia comigo o tempo todo, que, pô, rapaz, Salles é um cara nota 10, perfeito, beleza. Daqui a pouco ele descobriu que eu era esse espírita. O Salles é gente boa, pena que ele é espírita. Pô, bicho, né? Olha como é a coisa. O outro, eu acredito em espiritismo, eu só não concordo muito com aquela coisa da reencarnação. Eu digo, tem muito a caminhar, porque a reencarnação faz parte do próprio espiritismo. Então, quando eu trago, e a gente traz aqui, nessas visões do céu e inferno, é justamente, não basta ser pai, tem que participar. Você tem que efetivamente voltar-se para aquilo que a sua consciência lhe diz. Quando você procura saber quem é esse personagem que diz assim, eu vi o que você fez no sábado à noite. Sabe quem é esse personagem que todo mundo fica procurando saber no filme? É a sua consciência. Você sabe o que você fez no sábado à noite. Então o fato de você arrepender-se não vai tirar você do contato com esse que sabe o que você fez no sábado à noite, que vai ser a sua própria consciência, o seu guia. Então, gente, é importante a gente entender que o céu e o inferno vem para nos consolar, que a vida não termina quando vamos por lá de lá. Que cada um é responsável pelos seus atos, e é preciso se lapidar. Isso está lá no Conhecer, no nosso livreto que deu origem à série. Muito bem. Então aí, essa parte é fantástica.
Três condições necessárias para apagar os traços de um erro e suas consequências: arrependimento, expiação e reparação. Agora eu quero perguntar algo aqui para Elisandra. Elisandra, ela todos os domingos, ela vem às 19 horas fazendo um estudo de um livro de Vinícius. Vinícius soltou. E ela escolheu esse livro e passou a fazer esse estudo semanal pelo jornal Centelha Divina. O que fez você escolher esse livro, Elisandra? No início da pandemia, Neto tinha proposto, tinha acontecido alguma coisa e pediram para substituir. Eu peguei o livro e abri justamente no capítulo que era justamente sobre as 3 dores, que fala da crucificação de Cristo. E aquele tema me tocou de uma forma tão intensa que eu comecei a ler o livro e Naum Castro... do mestre? Não. Nas pegadas do mestre. Não, em torno do mestre. Em torno do mestre. Livro em torno do mestre. E eu me lembro que Naum Castro, numa palestra, numa das Semanas Espíritas, eu não sei se foi há uns 3 anos atrás, que ele fez o Evangelho Musicado, ele tinha falado justamente daquele livro que era Evangelho na Veia. E é verdade, é uma mensagem, Vinícius traz o Evangelho e traz também essa questão da justiça divina. E uma das passagens que eu também gosto, nos capítulos, falo, né? Nós estamos aqui para aprender, para evoluir. Não é porque a caminhada seja difícil que você tem que fazer nas trevas. Né? Você está na terra, mas você não precisa. Então você pode colocar um sorriso no rosto, a esperança, a dificuldade, porque é você que vai escolher se você vai fazer a tua caminhada no plano físico, na escuridão, no sofrimento, ou você vai passar por aquilo com esperança, com resiliência. Se você com vai alegria colocar de sol, viver. Exato, com alegria. Se você vai dar alegria de ver como sol na tua existência, porque é difícil, mas não quer dizer, sabe, que você tem que fazer isso aí na escuridão, você não tem que aumentar. Então, está sendo muito gratificante. E essas 3 dores, esse capítulo... 3 dores. 3 dores da crucificação do Cristo. Não, 3 dores porque é o seguinte, ele relata, tem Cristo crucificado no meio, Dimas, sim. E o outro que eu esqueci. O ladrão, são 2 ladrões, 2 ladrões, exato. Então, ele fala que a primeira dor é a dor daquele amor que ama, assim, incondicionalmente, mas o seu amor não é compreendido. E mesmo assim ele continua a amar, é o amor universal, que seria a dor do Cristo. Sim. A dor aquela dor de Dimas seria justamente aquela dor que, repara, você passa pelo sofrimento e ele, naquele momento, quando ele defende Cristo, ele entende que a dor que ele estava passando era lícita, era justa. Nós estamos aqui porque nós erramos, mas ele é inocente, ele não era para estar aqui. Então, naquele momento que ele chega àquela consciência, é justamente a dor, o sofrimento que você passa, mas aquele sofrimento que te transforma, que tem algo positivo. E o outro lado daquele ladrão, ele está passando pela dor, mas ele está blasfemando, ele está dizendo xingando todos, ele está falando, está revoltado. Então, é a dor, é o sofrimento que você passa, mas que ela não vai te servir para nada, porque você passou por ela com rebeldia. Então, aquele sofrimento todo, ele vai ser como fogo, que vai queimar uma floresta inteira e não vai produzir nada de bom. É só destruição. Então, excelente. Esse é lindíssimo. Agora, nessa caminhada já vai fazer 3 anos que você está lendo, que está estudando? Não, nós estamos já 2 anos, mas esse agora, acredito eu, que até setembro a gente já finaliza. E você falou que tem sido uma experiência válida. Sim. E ajudou, as pessoas até agradecem, eu agradeço, até porque eu faço com elas e ajuda o crescimento. Até coisas no dia a dia. Aconteceu uma situação que eu ia responder de uma forma e eu lembrei justamente do texto dele falando, né, que olha, o espírita doutrina, você tem que, não é falar uma coisa e fazer outra. Eu falei, meu Deus do céu. Você lembrou a tempo. Lembrei a tempo, aí você para
respirar fundo. O que você vai fazer? Melhor não fazer nada. Eu não tenho condições de fazer nada, porque senão eu não vou. Então, não é que você fez algo bom. Você não tem estrutura, então pelo menos você já não faz. Né? Você já não faz. Olha, eu não tenho condições, é melhor eu esperar, esfriar a cabeça. Porque isso que ele falou é justamente, você faz uma coisa e na hora H você pega e faz outra. Você sabe que é não incoerente. É, você já tem o assunto, você já tem ali o conhecimento, você já não pode falar que não sabia. Exato. Perfeito, perfeito. Aqui aí, muito foi dado, muito será cobrado. Exato, e a gente vai ver a dimensão que a gente, o passo, né, quanto que a gente vai dar, o salto, quando a gente estiver pensando nessa ótica aí, Rose, mas Alessandra, dessa tomada de consciência antes do ato. Pense aí, quando a gente estiver nessa condição, aqui o planeta Terra, em que a gente diz, ó, epa, eu me lembrei de tal fala de Alessandra, agora aqui no programa Conhecer. Alessandra, eu me inspirei em você, eu ia tomar tal atitude e você citou aquela passagem, e eu deixei de tomar aquela atitude. Esse é o propósito da caminhada de todos nós. É reflexões agora daquilo que vale a pena. Eu conversava hoje com minha esposa, com Joyce. Abração, amiga! Ela entrou na estante aí mesmo, agora eu não sei se ela ainda está. Mas o que acontece? A gente falando sobre as discussões que existem em família e tudo, e ela passando para mim, você parou para analisar a mensagem que está aí, subliminar? É que você não deu uma importância a uma coisa que efetivamente agora, depois que na calmaria você vê que não tinha ter importância, e você se poupou de um estresse que poderia, por exemplo, lhe adoecer. E a gente entra na causa dos motivos das doenças, né, Alessandra? Onde a gente, por aquele momento de não reflexão, a gente toma atitudes que depois das quais a gente se arrepende. E a gente é provocado. Eu estou falando aqui, você sabe do que eu estou falando, que a gente tem aquele ímpeto de dizer assim, peraí, eu vou entrar aqui com ferro e fogo, daqui a pouco você diz assim, vai lá para o espaço futuro. Quais as consequências desse ato? E aí você para, né? Você começa a pesar daquilo que você deve efetivamente deslocar energia e aquilo que não vale a pena. E aí é o propósito trazido, né? O céu e o inferno traz a bondade de Deus também numa outra perspectiva. O teu tribunal é a tua consciência, como você bem colocou. Teu juiz é a tua consciência. Você vai ter condições. E aqueles que são, como diz, né, endurecidos, vão continuar na ignorância, vão continuar achando que, como, né, eu falo assim, eu adoro quando uma fala, não, eu vou comer, eu tenho alergia a camarão, mas eu vou comer camarão e vou tomar o comprimido. Eu vou resolver o paliativo. Eu vou até mais longe um pouquinho. Eu conheço pessoas que dizem assim, eu acho que eu vou ficar com dor de cabeça hoje. Aí toma um remédio. Exato. Não, acho que eu vou ter dor de cabeça, já toma. Exato. Então, assim, eu vou contornar a situação. Com a vacina. Não funciona assim. Então, uma coisa interessante. E você, justamente, né, a nossa consciência do tribunal, muitas vezes quando nós cometemos algumas propriedades, né, porque a gente ainda tem uma mania de tratar os nossos irmãos pelos que eles vestem, pelo poder aquisitivo. Não sabe que espírito está ali. Então, não temos ideia que às vezes nós machucamos essa pessoa, né, ou do ponto de vista moral, emocional ou financeiro, e que depois, em algum momento, a gente vai dizer, como diz Rosa, né, desculpa, e vai deixar. E aí a consciência, em algum momento, principalmente quando a gente deixa a vestimenta corpórea, vai querer a reparação. E às vezes tem a necessidade de chegar, senão eu quero chegar para a pessoa, eu quero ter a oportunidade de reparar. Só que esse espírito que ela, quando encarnada, ela tratou com tanto desprezo, está numa dimensão superior.
E às vezes, ela pode levar existências e existências, às vezes carregando uma tristeza que não sabe de onde vem, uma postura por algo, ou achando necessidade que tem que fazer determinado bem. Por quê? Porque ela quer uma ferramenta para poder chegar, pelo menos, aonde essa queracina, vibracionalmente, essa pessoa está, para poder pedir perdão. Ou pedir, pelo menos, me dê uma oportunidade de reparar. Sim. Então, imagine justamente o sentimento de culpa se carregando de uma, assim, levando, né, de uma existência, porque o espírito carrega aquilo com ele. Então, até ele conseguir se libertar disso, é um inferno. Isso. É um inferno você levar, você querer fazer algo, você querer estar perto de alguém, você não poder. Não poder. Você não pode pedir perdão, você não pode mostrar para aquela pessoa, eu entendi, confia, eu não vou fazer mais. Né? Então, não tem isso não tem. Isso. Agora, no livro de Pedro de Camargo, aí, Vinícius, nesse Em Torno do Mestre, no capítulo de Cristianismo e Justiça, ele diz aqui num pedaço assim: imparcialidade, flexibilidade e exação, eis os predicados inseparáveis da justiça. A ausência de qualquer deles desvirtuará sua natureza. Se lhe faltar flexibilidade, será cruel. Se lhe faltar exação, será defectível e falha. Essa exação é que eu não entendi aqui muito, aqui eu precisaria mergulhar aqui para estudar, mas quem sabe nós três aqui, com a sua ajuda, podemos entender o que o autor quer dizer com exação. Eu fui lá no Google e olhei que exação quer dizer exigência. Exigência, cobrança, no termo jurídico ele diz exação, atividade de arrecadar ou receber imposto, taxa, emolamentos, exigência, cobrança, auto efeito de exigir. Essa exação, Rosa, no sentido de que, vou colocar assim, você, tá? É imparcial, vai tratar todos de igual forma. Imparcialidade, beleza. Flexibilidade, vai verificar o grau de adiantamento do espírito. Não vou ter uma rigidez, não, né? vai considerar. E exação, aquilo pelo qual você praticou, você irá responder. De acordo com o que você De acordo. Então aqui, por isso que ele fala de imposto, porque dá a César o que é de César. Exato. Dá a cada um conforme suas obras. Exato. Então, não vai ter, porque você é da tribo de Israel, então eu vou privilegiar você, e você que é romano ou palestino, sabe? Não, eu vou exigir mais porque você não é do meu grupo, não é da minha trupe, então eu vou pesar. E aí você vê, nas guerras, né? Tem aquele que está lá subordinado para ir participar da guerra, que vai matar, às vezes, para defender o que ele acha ou o que ele foi enviado, e tem o general, o líder da guerra, que tem um propósito. Então, a responsabilização vai ser diferente. Exato. A imputação da pena, a forma como você vai receber a sua carga vai ser proporcional ao papel que você desempenha e a intenção que você está colocando ali no momento. E olha, deixa eu só interromper para completar. E a Rosa falou de flexibilidade, quando a gente fala assim, você vai responder pelaquilo que você fez. Porém, o amor de Deus é tão grande que se você se esforçar com todo o coração, com o coração, com força, vontade, né? Nós não temos a figura da liberdade condicional, não tem, não é você o preso, né? O condenado que se comportou bem. A multidão de pecados, né? O amor, exato. né? Então, assim, tem, acho que é na Casa Espírita, Rosa, um livro que fala que ele era um trabalhador da Casa Espírita, ajudava a todos, e teve um acidente, ele perdeu o dedo. Exato. E ele ficou muito revoltado porque ele fazia o bem, que ele ajudava, e aquilo foi acontecer com ele. E aí os irmãos, em comunicação, falaram: meu irmão, você... iria perder o braço. Iria perder o braço, mas você fez... Pelo seu plano reencarnatório. Você ia perder o braço pelo mal praticado em outras existências, você pediu para perder o braço, mas você fez tanto bem, tá? Que só precisou perder um dedo. Agradeça, né? Agradeça. Exato. Meu pai. Então, é justamente essa questão
que ela é flexível nesse sentido. Se você mostra comprometimento, se você assim, se transformou e você começa justamente com o amor que você pratica a anular esses efeitos, né, o arrependimento, próprio Deus vai falar assim, olha, ele aprendeu. O objetivo é o aprendizado, não é punição, então, é aprendizado. Nós para entendermos a justiça divina, podemos nós mesmos começarmos a praticar a justiça em nós, sairmos da vingança, na justiça no sentido de vou me tornar imparcial, ao julgarmos alguém, né, olharmos ambos os lados, né, sermos flexíveis, reduzirmos a nossa rigidez, que é diferente de firmeza. Ser firme é uma coisa, ser rígido é outra. E percebermos a necessidade de exigirmos de nós mesmos o perceber o que nós estamos fazendo, as nossas atitudes, né, as nossas plantações. Qualquer sofrimento ele pode cessar desde que a gente comece a reparar aquilo que foi plantado antes e começarmos a plantar da agora em diante. Ô Rose, eu queria que você fizesse um favor seguinte rapidinho, enquanto a gente vai tomando aqui o golezinho da água, que você trouxesse as nossas atividades aí, tanto no final de semana agora, quanto as atividades no meio de semana. Aproveitar que a Elisângela está até aí para falar sobre, mais uma vez, sobre o papel que ela desempenha aí, lá no Jornal Centelha Divina, né, e trazer as atividades da União Espírita, Fé e Luz. Vamos lá, vamos aí. Nossa parte agora de divulgações das atividades espíritas. Vamos começar com as virtuais. Todos os dias, praticamente todos os dias, nós temos atividades através do Jornal Centelha Divina e do programa Conhecer, através do Instagram e do YouTube. Então, aos sábados, hoje, após o programa Conhecer, nós temos online o Evangelho segundo o Espiritismo às 21 horas. Domingo, às 10 horas da manhã, com Dona Anita, nós vamos ter Palavras da Vida Eterna, o estudo de um livro. Ainda na parte virtual, nós vamos ter às 17 horas o estudo do livro Pão Nosso e às 19 horas, estudo do livro Em Torno do Mestre. Mas vamos ter as segundas-feiras, estou discorrendo sobre a parte online, viu, gente? Às 19 horas, às 20 horas, né? 20 horas. Vibrações. Grupo de vibrações pelos necessitados, que somos todos nós. 20 horas pelo Instagram do programa Conhecer. Não, pelo YouTube, Facebook, e Conhecer e Jornal Centelha Divina. YouTube do programa Conhecer e do Jornal Centelha Divina. E também pelo Facebook. Às quartas-feiras, às 20 horas, o programa Conhecer vai ao ar através de uma entrevista. Semana passada, está lá ainda para quem quiser assistir, sobre o Agosto Dourado. E quarta-feira, às 20 horas. Assim, nós agora vamos discorrer. Tem também o estudo do livro. Já falou. De terça-feira pela manhã, com Francisco de Assis e Dona Anita também, que temos também às quartas-feiras, às 6h30 da manhã, o estudo com Adalberto Neto e Jéssica Carvalho. Quem mais? Com Aparecida, Maria Aparecida Santana. Não sei qual a hora do estudo com Cida. Você sabe? Acho que é 18 horas. 18 horas. Que dia da semana? Segunda-feira. Segunda-feira, às 18 horas. Agora, presencialmente, amanhã, domingo, 9 da manhã, no Irmão Miguel, lá no Santa Terezinha, palestra doutrinária. Às 16 horas, lá na Baixa do Corte, no Cristanato, palestra. Às 19 horas, no Fé e Luz, Centro Espírita Fé e Luz, palestra doutrinária presencial, sempre respeitando com o uso das máscaras e distanciamento social. Às 19 horas, na União Espírita Alagoense,
temos meditação e passes. Às quartas-feiras, no Cristanato Mãe Helena, palestra doutrinária às 20 horas, se eu não me engano. Da onde? Do Mãe Acho que é Helena. 19 horas. 19 mais horas. cedo. É 19, todo mundo 19 horas. 19 horas. 19 horas. Quinta-feira, 19h30, União Espírita Alagoense. GEOC, Ponto de Luz. Ponto de Luz, estava voltando já às atividades presenciais, mas eu não sei se são todas as semanas. Vou perguntar ao nosso querido Moacir Lira para passar aqui direitinho na programação. E assim, tem estudo aí pela rede social ou via presencial, venha se juntar conosco. Falando nós estamos aqui com a nossa irmã Jane Tereza. Jane. Tereza, abração. A Jane nos acompanha no... Jane, às vezes no estudo. O estudo lá, e vamos aqui aproveitar que ela está aí, perguntar qual dia que está tendo, eu não sei se ela já está lá no presencial ou se está em algum online. Passa para a gente aí, Jane. A gente está aguardando aqui para a gente divulgar para as pessoas, né? Délix também aqui presente. Ela vai passar daqui a pouco. Eu digo para você. Ai, beijão, querida Jane. viu, Rose? Nossa casa amiga acolhedora, viu? Joyce e Dona Júcia estão aqui ouvindo o programa. Ô, Dona Júcia, beijão. Dona não, Júcia. Amiga Júcia. Ele fala dona. Tem que falar mesmo. Mas, Sari, será que se eu colocar aqui o vídeo do Titãs, do Homem Primata, eles bloqueiam? Bloqueiam? Rapaz, ele passou já me informaram que passando de 10, 15 segundos, aí eles entendem como propriedade intelectual. Então não podemos, né? A música demora 3 minutos, não podemos. A gente deixou de mostrar muita coisa. Eu mesmo abria as minhas lives com o programa, já ficava com medo. Eu agora boto um trechinho e aí já começo a falar por conta disso, né? Bom, se não pode, não pode, né? E vamos ter resiliência. Exatamente. Estamos às 19 horas e 44 minutos, quase 45, hoje aqui com a nossa irmã Elisandra Lins. E eu falava na abertura da live que a gente já sabia que vinha coisa boa. E não foi diferente, né, Rosa? Agora, só que a Elisandra estava começando a contar como que ela se tornou diferente. Você está falando que você não... se você fosse voltar atrás e fazer sua trajetória na doutrina espírita, faria tudo de novo. Sim. Valeu a pena. Valeu. Com certeza, valeu. E hoje as atitudes que você tem são mais centradas nessa proposta evolutiva de melhoria com amorosidade com você mesma. Sim, a doutrina espírita me trouxe algo, justamente essa questão da busca do sagrado, da espiritualidade. E eu passei por aquela, a gente passa na vida, a gente não percebe que às vezes, a espiritualidade falando. E hoje a gente tem noção. Que eu passei por um evento, até nível familiar, e a pessoa falou uma frase, né? Que a pessoa só faz aquilo que pode com aquilo que tem condições. Sim, sim. E repetiu essa palavra. Eu já estava até mesmo no movimento espírita, mas virou para mim, mas assim, a expressão que disse, com peso, repetiu a palavra e falou assim: você tem que aprender a se perdoar para poder caminhar. Ninguém erra porque quer, erra por ignorância. Se perdoa e caminha. Falei assim, gente, é o espírito. Mas assim, a pessoa, quando falou, sabe quando você sente que a pessoa não era só a pessoa? Era, exato. E naquele momento aquela frase, aí você volta, pega o evangelho, vê o jugo, e aquilo tocou de uma forma que parecia que eu estava me perdoando de várias existências. Parecia assim, sabe, que... Tirou o peso. Exato. Naquele momento, aquilo passou a fazer muito sentido. E também a preocupação de, sabe, a gente erra. A gente erra normal. Exato, é aprendizado. Mas assim,
a preocupação de não fazer. Justamente porque você sabe que você pode cair, querendo ou não, naquela coisa da culpa. Então, olha, deixa eu pensar, deixa eu refletir. Porque esse sentimento e a certeza que você carregava várias existências, um sentimento de culpa, de ter feito, e você acha que tudo que faz não consegue reparar, é horrível. Agora, você não acha que isso foi incutido na mente da maioria para um controle da minoria? Assim, a minoria, porque quando uma pessoa se sente culpada, ela fica muito vulnerável, ela fica se sentindo muito pequenininha. Então, quanto mais colocamos na nossa cabeça que... Quanto mais a gente admite essa crença que somos culpados, nós vamos nos deixar manipular o tempo todo. Então, até hoje a gente vê que o pecado considerado de Eva, né, nós somos culpados. E a igreja que eu respeito e foi a minha base, eu amo, mas tem um credo que eu repenso hoje, que é por minha culpa, minha tão grande culpa, e bate aquilo nas células, e as células ficam ouvindo aquilo. Minha culpa, minha máxima culpa. Então é como se a gente não pudesse se tornar responsável, sair dessa culpa. Se libertar. Se libertar. Porque se eu sou culpada e eu vou para a eternidade culpada, eu não melhoro, eu não evoluo. Então, pode retirar um peso. E aí você começa, somente com a doutrina espírita, as palavras evangélicas, ela começa a ter um outro peso. Quando você colocou de não julgar, Jesus Cristo passou 33 anos na Terra e ele não julgou ninguém. Aquela passagem da adúltera, linda. Ele poderia ter assumido o julgamento, ele não. E ela até mesmo, ou seja, ela esteve pessoalmente na frente do Cristo. Nem eu te condeno. Sabe? Nem eu que poderia te condeno. Vai agora, não erres mais, acerta o teu passo. É aprendizado. Então, assim, a gente às vezes, a doutrina espírita fala, olha, você não tem só que ler, estudar, você tem que colocar em prática. Se você não coloca em prática, você não consegue essa transformação. Palavra sua. Exato. E naquele dia, a pessoa que estava falando, acho que nem sabia o quanto que ela está te fazendo bem. Exato, ela não tinha dimensão. E também, assim, e as pessoas não sabem quanto são influenciadas pela espiritualidade. O tempo todo. A espiritualidade, às vezes, aquela assim, usa de instrumento uma pessoa que às vezes nem sabe o que está sendo instrumento. Sabe? Porque a pessoa falou com um brilho, uma força, assim, parece que a voz criou uma profundidade e tocou. Então, realmente, às vezes, é um momento, um minuto que, falei assim, agora faz todo sentido. Eu estava afastada da união, aí eu me aproximo o grupo de, assim, do estudo sistemático, começa a frequentar e todo, de uma coisa assim, que às vezes você se acha tão culpado que você não se acha digno de nada. Você não se acha merecedor. Merecedor de nada. Nem às vezes do perdão próprio de Deus você não se acha merecedor. Quando, verdade, na verdade, é muito sério isso que você está trazendo e muito pertinente ao momento atual, porque muito sofrimento vamos evitar se nos compreendermos, tivermos amor conosco mesmo, né? Nos perdoarmos. Então, aí você que está nos ouvindo, aprenda com a doutrina espírita essa proposta de auto-perdão, se permitindo esses 3 passos: se arrepender, e reparar, né? Espiar e reparar. São o primeiro passo, porque nessa situação você também você retoma a sua caminhada, mas agora com um novo olhar você já não vai cair no mesmo pensamento dos atos anteriores, que já é outro pensamento agora. E lembrando que espiar não é sofrer, espiar é a possibilidade de resgatar. É o possível, olha, eu posso fazer algo diferente. Eu posso, aquela, você sabe, eu não dependo ali para o céu para fazer isso, eu posso fazer o céu daqui. Esse estado de consciência. Essa fala, fazer o céu daqui, eu acho que foi uma inspiração ótima. Isso agora aí, beleza, obrigado. A nossa irmã Jane Tereza está dizendo o seguinte, viu, Rose? Mas Alexandra, terça-feira online,
Terça-feira online, que horas? Doutrina. Quarta, estudo do Livro dos Espíritos. Só diz o horário pra gente aí, Jane. E o perfil, o canal, né? Qual é o que ela está usando? Online, ela usa o Centelha Divina, não? Ou qual é o canal que você está usando, Jane? Passa aí pra gente divulgar. Aqui é o espaço que a gente tem para difusão. Eu trouxe um livro aqui, Elisandra, e vou passar para você ler. Aí eu digo, eu vou abrir a página 93. Como a 93 não está no meio, tem uma continuação, e a FM é 92,9, então eu peguei a página 92 e 93, entre uma e outra. E deu certo. Olha, Segura aí. Segura aí um pouco que tem um recado aqui em relação, quando você falou Dona Jússi, eu falei e tal, Sim. veio uma pessoa que falou assim, um recado aqui, ó. Manhã ensinou a chamar a Dona. Que foi? Assim. Um grande beijo, minha mãe. Beijão 19 horas, viu? Jane falou 19 horas, viu, Rose? 19 horas, terças-feiras. Então nós temos online doutrina também e quarta estudo do Livro dos doutrinária e as quartas-feiras, 19 horas também doutrinárias. Excelente, Jane. Obrigado aí, viu? Que bom que a gente está trazendo aqui. Tá, então vamos aqui finalizando o programa. Nós estamos finalizando o programa. Horas. E 53 minutos. Eu abri ali na página 92,9, que é a página do livro. Qual é o livro? Por favor, Elisandra. Mostra aqui pra gente aí o... Vida Feliz. Pronto, Joana de Ângeles. Podemos ser felizes, né? E psicografiado por Divaldo Franco. Pronto, então está com você aí, Elisandra. Jesus disse, não se turbe o teu coração, ensinando que a calma e a confiança em Deus devem ser o lema de toda criatura que deseja encontrar a felicidade. Nunca faltam motivos para preocupações, inquietando o coração, perturbando a vida. A existência humana é uma oportunidade de valorização dos bens eternos e de iluminação íntima. Se coloca as tuas ansiedades em Deus e lhes confias a tua vida, tudo transcorre normalmente. E se algo perturbador acontece, a serenidade assume o controle da situação e age com acerto. Deste modo, não te permitas turbar o coração nem a mente ante as ocorrências mal sucedidas. Excelente, 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 excelente. Boa leitura, minha irmã. E não, nada é por acaso. Nada é por acaso. Pelo Skype, viu? Ela falou aqui, viu? Pelo Skype. A nossa irmã Jane. Jussara Pontes, entrou aqui também. Grande abraço, nossa amiga. Beijo, Jussara. Rose, estamos finalizando aqui o programa Conhecer deste sábado. E aproveitar que Elisandra já leu aí a nossa mensagem. Eu queria que você trouxesse agora, Elisandra, suas considerações finais e a gente já agradece a sua participação mais uma vez aqui. Agradecer aos ouvintes, aos internautas que nos acompanham e agradecer ao convite de Rose, a minha coordenadora, em todos os sentidos. A Salles, o amigo de sempre, o irmão. Nós somos ali junto da causas sociais. Isso, mesmo. Eu gosto de aquela da macro ecologia, nós lá juntos. E eu trabalho com a justiça. E uma coisa que eu aprendi mesmo diante das injustiças humanas que ocorrem, nós não somos perfeitos, é aquela certeza que Deus a tudo ordena com suas leis divinas. Então tem uma passagem também do livro dos Espíritos que ela conforta também e assusta, que ela fala que nós temos que caminhar no bem, porque às vezes o que os homens acham que não é delito algum, para a espiritualidade é um crime muito mais hediondo do que a nossa legislação pode afirmar. Então, essa certeza que a justiça de Deus é cumprida com imparcialidade, com flexibilidade, com exação, essa é uma certeza que a doutrina espírita e as vivências da gente mostram.
né, Rose? É justiça. Porque porque um processo que você acha que não vai dar nada, dá, e o outro que você acredita que vai ter, acontece tanto e aquilo não ocorre. Por mais que você se esforce, por mais que você trabalhe, ou a pessoa, né, você veja que é uma vítima de injustiça, mas por quê? Aí você vê, não é por quê, para quê? Para quê? Para quê? Então você aprende até trabalhando na justiça que realmente é a espiritualidade, é as escolhas da pessoa, sabe? Advogado não é Deus, ele vai operar o direito, mas tem causas que fogem a explicação com o senso comum. Então, somente a doutrina é para fazer compreender por quê. Alguns falam, para o fulano é rápido, para mim não é. Então, para quê? É o famoso para quê. Eu já tive ações de nunca saiu liminar, mas a pessoa de uma fé tão grande, mas vai sair. Técnico, né? Sua fé é sua, você fica à vontade. Você dá entrada, em menos de 48 horas já está implantado, e você olhar, não. Mas ele foi o primeiro único que passou. Outro saiu, você dá uma fundamentação pedindo algo, e quem vai julgar é tocado, não obstante não ter pedido isso, mas eu entendo que é isso e reformo. E a pessoa chorar, eu vou agradecer, eu pedi aquela assim, meu Deus, ele sabe seu sofrimento, e você vê. Magistrados julgarem com uma justiça que você fica assim, com um alcance que você não vê em comum. Aí você nota que tem alguém maior que eu e você. Tem uma lei sobre aquilo, tem uma lei divina. Então, leiam Céu e Inferno, leiam o Livro dos Espíritos, que é muito interessante quando você começa a ver que a justiça divina é imparcial, é flexível e é justa. Ok, é justa. E Deus não promove o mal, jamais, porque é amor. Mas, em sua lei, nesse seu projeto educativo, ele usa o mal que, pela nossa ignorância, ainda praticamos para promover algum bem na nossa escala evolutiva. E quanto mais nós tivermos uma experiência de relacionamento com Deus, quanto mais estivermos em comunhão com o divino, mais justos também nos tornaremos, mais amorosos nos perceberemos conosco e com o outro. Que Jesus fique em seu lar, em seu coração, e até sábado que vem. Ok, obrigado a vocês também pelas participações, a audiência, você que vai assistir também a partir das 22 horas, sempre na rede SDP TV, de segunda a quarta, programa Conhecer. E sempre nas quintas-feiras, GVN, Grupo de Vibrações pelos Necessitados. Muito obrigado, a nossa amiga Jussara está dizendo que maravilha ouvir Elis. Rose, você obrigado também, amiga, tá aqui. Beijo grande. Viu? Então até sábado que vem, às 18 horas, aqui no programa Conhecer. Tenham todos uma boa noite, um bom final de semana e um bom dia reflexivo dos pais, ok? Grande Parabéns abraço. a todos os pais.